Em entrevista com a jornalista Leda Nagli, Dr. Lair Ribeiro revela quais são as doenças responsáveis por mais de 75% das mortes e como podemos preveni-las. Confira no vídeo a seguir. Nunca corte com a faca aquilo que você pode cortar com a colher. Então, por exemplo, eu quero ensinar para uma pessoa a pensar melhor. Ele está num cargo de precisa resolver problema. Aí eu ensino para ele 4 perguntas. Qual é o problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? Na sua opinião, qual a melhor? Problema definido, 50% resolvido. Se o meu carro está gastando pneu dianteiro, eu vou lá no borracheiro e troco pneu. Ele continua gastando, o problema não está no pneu, o problema deve estar no alinhamento de rodas. Se eu quero parar de gastar pneu, eu vou ter que alinhar a roda. Quer dizer, onde que eu fui? Na causa. Qual é a causa? Existe causa primária, causa secundária, causa terciária. Eu tenho que ir na causa primária. Porque tem gente que para na causa secundária ou na causa terciária a descobrir a causa. Mas ela é a causa primária? Porque se não for, vai continuar perpetuando. Quais são as doenças responsáveis por 75% das mortes, por exemplo? Doença cardíaca é a número 1. Câncer é a número 2, que vai passar logo a doença cardíaca. Doença pulmonar é a número 3, por causa dos fumantes, né? E o quarto é a diabetes, e o quinto é o acidente vascular cerebral, que em 2018 eles resolveram mudar o nome para, ao invés de ser AVC, AVE, que é de encéfalo. Então essas são as 5 doenças que são responsáveis por mais de 75% das mortes. Todas elas preveníveis. Você pode prevenir. Eu tenho uma combinação para discutir com você longa. Primeiro é a dieta. Então você já aprendeu, por exemplo, que a dieta não é o que está lá na mesa, é aquilo mais o suplemento, porque os alimentos chegam à nossa mesa doentes. E hoje os supermercados vendem mais produtos alimentícios do que alimento. A segunda coisa, como nós vivemos num mundo tóxico, a água está contaminada, o solo está contaminado, o ar está contaminado, o alimento está contaminado. Então, o que nós precisamos? Precisamos de um detox. Na minha opinião, o melhor detox que tem chama sauna seca. O exercício físico, ele faz várias coisas. Primeiro, o exercício físico, ele também estimula o sistema imune. Ele diminui a resistência insulínica. Aí ele produz uma coisa chamada óxido nítrico. É o único nutriente que é gás. Ele é veneno fora do corpo e ele é nutriente dentro do corpo. E ele faz a vasodilatação. Por que o paciente que tem gota, tem o ácido úrico elevado, tem pressão alta? Porque o ácido úrico inibe a produção do óxido nítrico. O exercício estimula a produção do óxido nítrico. Uma pessoa que está ligeiramente hipertensa, começa a fazer uma atividade física, vai normalizando a pressão dela. Então, mas aí eu faço a seguinte analogia, vamos ver se você gosta. Você imagina que no aeroporto de Guarulhos, Cumbica, chegam 3 viajantes. Um vindo da Argentina, carregando no bolso pesos argentinos. O outro vindo de Londres, carregando libra esterlina. E o outro vem de Nova York carregando dólar americano. Só que no Brasil nós trabalhamos com real. Se eles quiserem gastar esse dinheiro no Brasil, eles vão ter que ir numa casa de câmbio e fazer a permuta. Fazer a troca, é verdade. Tá bom. Você come carboidrato, você come proteína, você come gordura. Só que o organismo usa ATP. Tem que ir na casa de câmbio, que é a mitocôndria, para trocar isso em ATP. Então, no fim, tudo aquilo que a gente come vai virar energia, vai virar CO2, vai virar água e vai ser queimado pelo oxigênio. E vai gerar calor e gerar energia. Calor e energia e energia para mobilidade. É assim que é gasto a coisa. Nós somos animais endotérmicos. Nós somos animais de sangue quente. Então, quem cuida da vida e quem cuida da morte é a mitocôndria. 15% dos nossos músculos é mitocôndria. 20% do nosso cérebro é mitocôndria. 30% do nosso coração é mitocôndria. Toda doença crônica está conectada com a mitocôndria. Se eu trato a mitocôndria, mesmo sem saber o nome da doença,
eu melhoro o paciente. Você já deve ter visto casos de amigas suas, colegas, o filho nasceu com uma doença congênita. Tem um problema congênito, está deteriorando, parando de andar, essa história toda. Sim. Faz 1000 exames, né? Aí chega a ser um diagnóstico, síndrome de não sei o quê. Aí pergunta para o médico, o que tem para fazer? Nada. Eu falo, sempre tem que fazer. Eu vou tratar a mitocôndria desse paciente. Eu não vou curá-lo, mas eu vou melhorá-lo. Vou dar para ele mais qualidade de vida. Não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Confira também este outro vídeo que selecionamos para você. Até a próxima!